Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou falar sobre a condição de alinhamento entre três pontos. Então vamos ver o exemplo 1, os pontos A, B e C estão alinhados. Então dizemos que os pontos A, B e C são colineares, pois é possível construir uma reta que passa por esses três pontos, que é o que está representado aqui no gráfico. Bom, para que os três pontos estejam alinhados, é necessário que a determinante seja igual a zero. Então eu vou calcular a determinante e vou verificar. Então, assim, na verdade, há duas maneiras de tu verificar se os pontos estão alinhados. Uma delas é graficamente, conforme demonstrado aqui. A outra é fazendo analiticamente, né? Então a gente calcula a determinante desses três pontos e verifica se o resultado vai dar zero. Se o resultado der zero, eles são colineares. Se não, não são colineares, não estão alinhados. Bom, então aqui a gente tem as coordenadas x e y para os pontos A, B e C, né? Então a gente completa a terceira coluna aqui com o número 1, tá? E vamos calcular a determinante uma matriz 3 por 3. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai repetir as duas primeiras colunas, que está em azul aqui, e vamos calcular a diagonal principal e a secundária. Então eu vou fazer aqui primeiro 1 vezes 2 vezes 8, que vai dar 16, 0 vezes 1 vezes 5, que vai dar 0, menos 3 vezes 5 vezes 1, que vai dar menos 15, e os elementos da diagonal secundária aqui, então vai ser o 0 vezes 2 vezes 1, o menos 3 vezes 1 vezes 8, dá menos 24 aqui, 1 vezes 5 vezes 5, que vai dar 25. Então eu vou somar os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Vou fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então aqui, menos 15 mais 0 mais 16 deu 1, 25 menos 24 mais 0 deu 1 também. Então 1 menos 1, 0. Então esses pontos estão alinhados, são colineares. Então o exemplo 2 aqui, verifique se os pontos A, B e C são colineares. Vamos ver se eles estão alinhados, né? Fazem parte de uma mesma reta. Então aqui substituindo na determinante as coordenadas xa, ya, xb, yb e xp, yp. Os pontos A, B e P, na verdade. Então eu vou calcular a determinante, repetindo as duas primeiras colunas aqui, calculo diagonal principal. No caso aqui, então, 1 vezes 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, 0 vezes 1 vezes 3 vai dar 0, menos 3 vezes 5 vezes 1, então vai dar menos 15, diagonal secundária 0 vezes 2 vezes 1, que vai dar 0, menos 3 vezes 1 vezes menos 2, que vai dar 6, e 1 vezes 5 vezes 3, que vai dar 15. Encontrei os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Fazendo diagonal principal menos diagonal secundária, eu vou fazer a soma aqui, né? Então menos 15 com menos 4 vai dar menos 19, menos 15 mais 6, que dá 21. Então aqui eu vou ter dois números negativos, vou somar e conservar o sinal, ou seja, a determinante deu menos 40, diferente de zero, que é a condição para os pontos estarem alinhados, ou seja, serem colineares. Nesse caso, então, esses pontos não estão alinhados. Então, utilizando o software GeoGebra, vamos verificar se os três pontos estão alinhados aqui no exemplo 2. Então vamos primeiro digitar o ponto A, que tem coordenada x igual a menos 3 e o y igual a 0, tecla Enter ali, tá ali o ponto A. Pode clicar aqui em cima no botão da direita, propriedades, e aí vamos colocar aí as coordenadas x e y. Aqui selecionando nome e valor. Então aqui eu fico com as coordenadas aparecendo, né? X igual a menos 3 e y igual a 0. Vamos digitar agora a coordenada B, ponto B, x igual a 2 e o y igual a 5. Tecla Enter, tá ali o ponto B. Vamos fazer a mesma coisa aqui, botão da direita, propriedades, nome e valor. E o ponto P, que é 13 menos 2. X igual a 3 e o y igual a menos 2. Tecla Enter. Então, clicando no botão da direita aqui, posso aparecer as coordenadas, né? Então verificamos o seguinte, se eu selecionar aqui, ficou o nome ponto C, vamos renomear aqui e colocar ponto P. Nomeando ali, ponto P. Então nós selecionando aqui a ferramenta reta, pegar o ponto A e o ponto B aqui, e eu vou verificar que o ponto P está fora dessa reta, não faz parte dessa reta. Então esses três pontos não são colineares, ou seja, não estão alinhados. Exemplo 3, dados pontos colineares A, B e C,
determine o valor da coordenada P. Então o que acontece? Aqui no ponto A eu tenho o valor do x que vale menos 1 e o y eu não sei o valor, eu sei que o valor dele seria P aqui na representação, o B o x é 2, o y é menos 1, o C o x é 4 e o y é menos 7, que é então saber o valor de P. Como está afirmando que eles são colineares, que eles fazem parte da mesma reta, ou seja, estão alinhados, eu já sei que o resultado da determinante é igual a zero. E vou repetir as duas primeiras colunas aqui para calcular a determinante. Então, vou fazer aqui diagonal principal e diagonal secundária. Então, 1 vezes 2 menos 7, que vai dar menos 14, P vezes 1 vezes 4, que vai dar 4P, menos 6 vezes menos 5 vezes 1, que vai dar 30. Na diagonal secundária, P vezes 2 vezes 1, que vai dar 2P, menos 6 vezes 1 vezes menos 7, que vai dar 42, 1 vezes menos 5 vezes 4, que vai dar menos 20. Então eu vou somar os elementos da diagonal principal, subtrair da soma dos elementos da diagonal secundária, para calcular a determinante. Então aqui 30 mais 4P menos 14, menos 20 mais 42 mais 2P. Então aqui dentro do parênteses deu 30 menos 14, deu 16, 16 mais 4P. Aqui na diagonal secundária, menos 20 mais 42 vai dar 22, 22 mais 2P. Então esse sinal aqui vai trocar o sinal do que está dentro do parênteses, vai ficar menos 22 menos 2P. Vou resolver aqui o 16 com menos 22, que vai dar menos 6, e o 4P menos 2P, que vai dar 2P. Bom, como eu disse no início do exercício, a determinante é igual a zero, porque os pontos são colineares. Então, eu vou igualar essa equaçãozinha aqui, a equaçãozinha de primeiro grau, igual a zero. Então, 2P menos 6 é igual a zero, o 6 está subtraindo, passa somando para o outro lado, 2P igual a 6, o 2 está multiplicando o P, passa para o outro lado dividindo, então o P é igual a 6 dividido por 2, que vai dar 3. No exemplo 3, nós calculamos analiticamente o valor do ponto P, da coordenada y do ponto A, o P ali no caso, e descobrimos o valor de P igual a 3. Então agora eu vou determinar aqui no GeoGebra, então graficamente, o valor de P, para ver se confirmou com o cálculo ali. Então eu vou digitar primeiro o valor das coordenadas do ponto B, que é x igual a 2, y igual a menos 5, tecla Enter, aqui no campo de entrada. Ele chamou de A, então vamos clicar no da direita, renomear e alterar o nome dele para B. Vou fazer a mesma coisa agora para o ponto C, o x igual a 4 e o y igual a menos 7, tecla Enter. Então também chamou de A, vamos clicar em cima, botão da direita, renomear e vamos chamar ele de C. E aí eu vou selecionar essa opção aqui, reta, clico no ponto C, clico no ponto B. Ele criou a reta, você chamou aqui reta A. Vamos verificar o seguinte, o x no A aqui vale menos 6, essa tracejada aqui, Se eu selecionar aqui a opção reta perpendicular, para um ângulo de 90 graus com o eixo Y, seleciono aqui e vou bem onde está a intersecção dessa reta com o tracejado ali, eu vou verificar, essa reta, ela vai até o eixo Y e esse ponto aqui é o ponto Y igual a 3, ou seja, o x é menos 6 e eu venho aqui até a reta, até o eixo Y e vou verificar que o P é igual a 3, fechando com o cálculo analítico.